Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem pela frente uma exploração fascinante de um debate teológico que, por mais complexo que pareça no papel, tem um impacto incrivelmente prático na forma como a gente lida com a saúde mental. Certo? Vamos mergulhar nisso. A grande questão de fundo hoje é, afinal de contas, do que o ser humano é feito. E mais importante ainda, como a resposta a essa pergunta acaba ditando a porta que a gente vai bater quando precisa de ajuda e cura interior. A gente vai desempacotar as perspectivas que dividem opiniões entre a chamada psicologia cristã e o aconselhamento bíblico clássico. Para guiar a nossa conversa, temos um roteiro bem direto. A gente vai começar pela visão tricotômica, depois vamos ver como isso afeta a divisão do cuidado. Em seguida, passamos para o outro lado, analisando as objeções bíblicas, os termos intercambiáveis e, por fim, interpretando aqueles textos difíceis que sempre geram discussão. Muito bem, começando pela seção 1, a visão tricotômica que divide o homem em corpo, alma e espírito. Imagine a natureza humana como uma espécie de bússola complexa, que a gente precisa aprender a ler. Para navegar pelas nossas próprias angústias, a perspectiva tricotômica divide essa bússola em 3 partes fundamentais. A ideia central aqui é que nós não somos só um corpo físico, e também não somos só um ser espiritual flutuando por aí. Na verdade, seremos formados por 3 componentes bem distintos e separados: o corpo, a alma e o espírito. Para ilustrar a base dessa visão integracionista, o material traz uma citação muito importante do autor David Murray. Ele diz o seguinte, e eu cito na íntegra: somos formados por alma e corpo. Contudo, há uma terceira dimensão que une ou sobrepõe esses 2 elementos, a qual podemos enxergar como nossos pensamentos e sentimentos. Há 3 extremos simplistas que deveríamos evitar quando consideramos as causas da depressão. Primeiramente, que é tudo físico; segundo, que é tudo espiritual; terceiro, que é tudo mental. Ou seja, a tese é que quando a gente olha para dores profundas como a depressão, não dá para cair em reducionismo. A dor não está só no físico, nem só no espiritual. Existe aí essa terceira dimensão vibrante, a mental, também chamada de alma, que se sobrepõe às outras 2. E o que é super interessante de notar é como essa estrutura funciona na prática, no dia a dia. Dentro desse modelo, a chamada estrutura espiritiva seria a nossa bússola moral básica. É o que faz a gente perceber o certo e o errado no convívio em sociedade. E aí, operando meio que em paralelo a isso, a fonte descreve a figura do coração que, ao ser despertado, faz a gente enxergar um erro não apenas como uma falha moral qualquer, mas como uma ofensa real contra Deus. E isso nos leva à seção 2, dividindo o cuidado, a implicação prática disso tudo. E aqui está o ponto crucial, pessoal. O raciocínio lógico que decorre dessa visão de 3 partes é brilhantemente exemplificado por Clyde Nehammer. A lógica é implacável. Se a gente é uma máquina composta por 3 engrenagens totalmente diferentes, então naturalmente a gente precisa de 3 mecânicos especializados. O médico cuida do corpo físico, o pastor cuida do espírito, e a alma, que abriga a mente e as emoções, vai direto para o psicólogo. É uma delegação de tarefas que nasce puramente da forma como eles leem essa anatomia imaterial. Mas como toda moeda tem 2 lados, vamos avançar e olhar para a perspectiva contrária. Nossa análise não para por aí. O material também traz a resposta e as refutações diretas do aconselhamento bíblico clássico, que basicamente diz: opa, peraí, não é bem assim que a banda toca. Entramos na seção 3, objeções bíblicas e a chamada visão dicotômica. A premissa desse outro lado é bem mais simples e direta. O ser humano só tem 2 partes. Uma é o material, que é o nosso corpo, e a outra é o imaterial, que os autores dizem que pode ser chamado tanto de alma quanto de espírito. Eles fundamentam isso em textos como o de Mateus 10, que avisa sobre aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Ou Tiago 2, que diz que o corpo sem o espírito é morto. Vejam só, nessas passagens a humanidade está sempre dividida em 2 metades perfeitamente completas. Não tem terceira via aqui. O que nos leva à seção 4, termos intercambiáveis. A evidência levantada pelo material para defender essas 2 partes é que, na Bíblia, as funções da alma e do espírito são praticamente idênticas. Olhando para essa tabela, em Lucas 1, Maria diz que a sua alma engrandece ao Senhor e o seu espírito se alegra. Em João 12, Jesus fala que a alma dele está angustiada, mas logo depois, no capítulo 13, o texto diz que ele se angustiou em espírito. A palavra muda, mas a parte material lá dentro que reage, chora ou comemora é exatamente a mesma. E tem mais.
Uma defesa comum de quem acredita em 3 partes é que o espírito seria uma área super pura, intocada, enquanto a alma é que estaria cheia de problemas. Só que o material neutraliza isso rapidamente. Eles mostram que a Bíblia exige santificação para o espírito também. Provérbios fala em dominar o próprio espírito. Eclesiastes alerta sobre não ser altivo de espírito. Ou seja, todo o nosso lado imaterial, não importa o nome que você dê, é capaz de falhar e precisa de redenção. Chegamos então à seção 5, interpretando textos difíceis, onde as coisas esquentam um pouco. Porque, a grande tensão para quem defende a visão de 2 partes mora naquelas passagens que literalmente listam mais coisas. Tipo 1 Tessalonicenses 5:23, que fala expressamente para conservarem irrepreensíveis o vosso espírito e alma e corpo. Ou Hebreus 4, que diz que a palavra divide alma e espírito. Como é que a teologia clássica lida com listas tão específicas assim? A sacada usada para resolver isso, trazida pelo autor Vincent Chang, é genial na simplicidade dela. Ele diz basicamente o seguinte: se a gente for ler toda a lista de características como se fosse um tratado de anatomia literal, a gente vai esbarrar num problema matemático sério com o Evangelho de Marcos. Lá em Marcos 12:30, Jesus nos manda amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e força. Então, se Tessalonicenses cria um humano de 3 partes, Marcos acaba de criar um de 4. E se a gente for brincar de matemática junto com o teólogo Wayne Grudem, a coisa fica quase cômica. Se você sair catando essas partes mencionadas e for somando tudo, corpo, espírito, mente, força, a gente vai virar um Frankenstein de 5 ou 6 pedaços. A conclusão lógica que o material tira disso tudo é que essas listas não são mapas anatômicos, elas são puramente recursos de ênfase. Os autores originais estavam empilhando sinônimos, juntando palavras de peso para passar uma mensagem profunda. O objetivo é engajar todo o nosso ser, é se entregar por completo e não tentar fatiar o ser humano. E depois de mergulhar fundo nesses conceitos, a gente precisa trazer a conversa de volta para o chão de fábrica da vida real. O que a gente viu aqui não é só teoria para ficar debatendo. Quando o peso do mundo esmaga, quando a gente não vê saída emocional, o jeito que a gente entende a nossa própria Constituição dita em qual porta a gente vai bater para pedir socorro. A verdadeira cura estaria fragmentada em vários consultórios diferentes, tratando peças separadas? Ou será que a gente precisa de um resgate unificado, que trate o físico e abrace toda a imensidão do nosso interior num lugar só? Fica aí essa reflexão super importante para todo mundo sobre como o que a gente crê lá no fundo molda as nossas decisões mais difíceis na hora da dor. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente, continuem buscando as respostas e até a próxima análise.